A nossa coluna, né, a coluna vertebral, ela é dividida em regiões, né? Então a gente tem a região cervical, você já sabe disso. Cervical, essa aqui vamos ver. Região cervical. Temos a região torácica, né? Temos também a região lombar. E aí temos também a região da coluna, que a gente chama que é a região pélvica. Essa região pélvica, ela é composta pelo sacro e pelo cóccix, né? Que se fundem aos ossos ilíacos, né? Que são do ilho, isco e pubis, para formar a base da coluna, né? Que é justamente a cintura pélvica, tá bom? E é interessante falar desses dois ossos, né, que são o sacro e o cóccix, né, que juntos ali compõem, juntos com os ossos ilíacos, compõem a cintura pélvica, porque, como eu disse, eles são a base da coluna, né? Eles são a base da coluna vertebral. E aí, em algumas linhas, né, assim como o alicerce é a base de qualquer construção, e algumas linhas, pessoas entendem que essa base da coluna ela é responsável por muita coisa. Então imagine só que você tem um alicerce que ele foi mal construído ou que ele não foi construído de uma maneira firme, de uma maneira bem estruturada, vou dizer assim, e aí você tem um prédio construído em cima desse alicerce. Bem provavelmente esse prédio está em risco de colapso, né? Então, dentro dessa linha em que leva em conta a base da coluna como algo principal, como alicerce da coluna, qualquer alteração nessa coluna pélvica, na cintura pélvica da pessoa, do paciente, vai gerar repercussões negativas em todos os outros segmentos da coluna. Tá? É interessante essa ideia, só que ela gera um conceito para a gente, né? Ele deixa incutido na gente a ideia de disfunção patoanatômica, ou seja, eu tenho uma alteração na anatomia e isso vai gerar algumas doenças. Então essa ideia a gente não utiliza tanto ela na nossa prática clínica. O que a gente utiliza e o raciocínio que a gente utiliza é justamente o raciocínio da interdependência regional. Interdependência regional. O que isso quer dizer? Esse conceito da interdependência regional leva em conta o seguinte: coluna cervical, torácica, lombar e pélvica são apenas parte de um todo. Então esse todo, ele tem relação com cada um desses segmentos. Então, fazendo uma abordagem sobre a coluna pélvica, né, sobre a parte mais baixa, sobre a base da coluna, a gente consegue ter repercussões positivas na coluna lombar, ou na coluna torácica, ou na coluna cervical. Então, assim, é muito comum a gente abordar a coluna pélvica do nosso paciente e ter resultados positivos com relação à dor, à mobilidade, né? Se a gente aplica essa técnica, né? Aplica a abordagem de forma assertiva sobre essa coluna pélvica, tá? Então esse conceito de interdependência regional, ele leva em conta justamente isso, que todos esses segmentos que a gente divide para poder estudar e assim ficar mais fácil a nossa compreensão, na verdade faz parte de um todo. E se a gente aborda qualquer um desses outros segmentos aqui, a gente pode sim ter repercussões positivas aí
na coluna lombar e aliviando assim a dor lombar do nosso paciente, tá bom? Então, e o que a gente tem de técnica para poder abordar essa coluna pélvica? Então a gente tem técnicas, né? Nós temos técnicas de mobilização. Hoje está difícil, hein? Mobilização. Técnicas de mobilização. Nós temos técnicas de manipulação. Então, técnicas de mobilização. Mobilização a gente conhece, pode ser mobilizações, né, passivas, onde nós vamos lá, colocamos a mão no nosso paciente, fazemos aquelas mobilizações ali com o intuito de ganhar, né, ou de dar estímulo e ver o movimento maior, ver o movimento acontecendo de uma maneira mais harmônica, mais fluida. A gente tem técnicas de mobilizações ativas, né? Por exemplo, aquelas em cima da bola, que o paciente fica movimentando a pelve para frente e para trás, para um lado e para o outro. É muito comum a gente ver as gestantes fazendo isso e tudo, né? Para dar maior mobilidade, né? À cintura pélvica. E a gente tem essas técnicas de manipulação também, que tendem a ser mais rápidas, né? A gente tem um resultado mais rápido e normalmente a gente percebe, né? A gente consegue ver melhor, visualizar melhor esse efeito, né? Talvez justamente porque a gente consegue dar esse estímulo mais rápido, né? O que a gente teria que ficar repetindo ali na mobilização, na manipulação, eu gosto de brincar, a gente dá um tapa e já vê a coisa acontecendo, tá? Então, só para a gente recapitular, a gente tem essas áreas da coluna que são divididas de forma a melhorar a nossa compreensão, a facilitar o nosso estudo, mas todas essas áreas são interdependentes, né? Ou seja, uma depende da outra. Então, dando um estímulo certo na pelve, por exemplo, a gente vai conseguir ter uma resposta analgésica na coluna lombar. Ou seja, às vezes a gente vai ter um paciente que vai estar sentindo uma dor muito grande na coluna lombar, que a gente não vai conseguir abordar diretamente essa região, mas a gente pode abordar a região pélvica, aliviar a dor lombar desse paciente. Então a gente tem técnicas, como a gente faz isso? A gente pode mobilizar a cintura pélvica, tanto de forma ativa quanto de forma passiva, e a gente também pode fazer uma manipulação nessa região pélvica, né? Na articulação sacroiliaca ali propriamente dita. E outra forma que a gente tem é utilizando de técnica de energia muscular, né? Nessa técnica, nesse tipo de técnica, a gente vai utilizar da força do paciente, ou seja, da energia que o músculo tem, para gerar essa manipulação ou essa mobilização, tá? Então vai ser o paciente que vai fazer a força, e a gente vai direcionar isso, vai fazer com que essa força seja gerada no local que a gente quer, para a gente ter a coisa aí acontecendo,